Em mandato na Câmara dos Deputados, Eduardo Bolsonaro tem utilizado de alianças na direita internacional para tentar impulsionar a candidatura do irmão, o senador Flávio Bolsonaro, do PL. Em viagem ao Oriente Médio, os dois já registraram encontros com pelo menos 16 autoridades, entre primeiros ministros, presidentes, ministros e parlamentares. A princípio, Flávio informou ao Senado que se afastaria do Brasil em missão oficial de 18 de janeiro a 7 de fevereiro e custearia a viagem com dinheiro público. Depois, o senador adiou a volta por mais 5 dias e afirmou que pagaria as despesas com recursos próprios. Os irmãos já visitaram Israel e Bahrein e planejam seguir para os Emirados Árabes Unidos e para o Catar. Avaliam ainda viajar pela Europa, mas os países ainda estão indefinidos. No início de janeiro, Flávio Bolsonaro também foi aos Estados Unidos, onde o irmão mora desde março de 2025. A aproximação de Flávio Bolsonaro com articulações internacionais, se aproximando das articulações de Eduardo, marca uma virada na trajetória política do senador, que não participou das comitivas parlamentares lideradas por Eduardo desde 2024, para denunciar a suposta existência de uma ditadura, como eles dizem, no país e pedir por sanções contra o Brasil. Sobre isso, a gente fala agora, eu converso agora com o Aldo Fornazieri, cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política, e com o Paulo Ramires, que é professor da ESPM. Uma ótima tarde aos dois, bom sábado. Professor Aldo, começo contigo. E essa guinada do Flávio agora internacional, né? Ele tentando fazer alianças internacionais, visando, é claro, a presidência da República, né? Então, tentando ampliar a imagem dele para além do Brasil. Boa tarde. Olá, Diego, Paulo e a audiência da UOL. Bom, eu acho que um ponto fraco da candidatura do Flávio é justamente a articulação internacional, como foi o governo do Jair Bolsonaro. Quer dizer, o Jair Bolsonaro foi um isolacionista, tinha um péssimo relacionamento com líderes mundiais, e eu acredito que a situação do Flávio não é muito melhor. Quer dizer, nessa viagem aí é significativo com quem que ele se encontrou? Com o Netanyahu, que é, digamos assim, uma pessoa, quer dizer, bem vista pela direita, mas execrada pelos demais setores, né? Inclusive setores democráticos que não são de centro-esquerda, de esquerda, por ter sido carniceiro de Gaza. Então, eu acho assim que não foi muito frutífera essa viagem, porque o principal encontro foi com esse tipo de figura. E penso que nenhuma pessoa de envergadura internacional vai receber o Flávio, por exemplo, um chefe de Estado, um chefe de governo, fora desse espectro de direita, de extrema-direita. Então, eu acho assim que eles perceberam que o Lula tem uma grande vantagem nesse quesito, né? Inclusive agora com essa química que rolou com o Trump, né? Quer dizer, o Lula é bem quisto no Oriente, nos países orientais, na China, na Europa toda, né, uma relação muito especial com o Macron, mas com outros líderes europeus. Também na América Latina, aqui, eu acho que o grande desafeto do Lula é o Milei, mas fora isso, o Lula é uma personalidade internacional que encontra uma acolhida em qualquer ambiente democrático, civilizado, multilateral e assim por diante. Então, eu acho que ganha pouco. Essa articulação internacional do Flávio Bolsonaro agrega pouco para a candidatura dele. Paulo Ramires, também te pergunto, exatamente fazendo esse comparativo, né? E quando as pessoas fazem uma análise e tirando as paixões políticas, né? Porque muitas vezes as paixões acabam confundindo as visões, mas fato é que realmente o governo brasileiro na atual gestão é uma liderança na América Latina, tem boas relações, apesar do contratempo com Trump, aliás, contratempo que foi imposto pelo Eduardo Bolsonaro. A diplomacia brasileira conseguiu reverter isso e hoje os dois, por exemplo, há alguns dias conversaram por quase 1 hora por telefone, com várias demandas de parte a parte, e o Trump voltando a falar que gosta do presidente Lula e querendo a participação dele naquele conselho de paz, controverso conselho de paz para a faixa de Gaza, né? Também fechou o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que agora passa pelos demais trâmites, e aproximou o Brasil de outros locais até então, onde não havia parcerias comerciais, e ampliou outras parcerias também. Enquanto no governo anterior, o ex-presidente Jair Bolsonaro, todo mundo deve se lembrar nos encontros internacionais,
mas ficava isolado, né? Praticamente não tinha contato, nem conversa com outros líderes relevantes, a não ser aqueles que já estavam ali ao lado dele, né? No sentido de estarem na extrema-direita mesmo. Paulo, bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde ao Aldo, né? Um grande professor, sempre uma honra estar com ele e também com toda a audiência do UOL. De fato, no que diz respeito às articulações internacionais, o Lula exerce uma grande vantagem sobre a família Bolsonaro, né? Não apenas pelos aspectos que o professor Aldo levantou muito bem, né, a respeito do isolacionismo da política internacional ou da falta de política internacional do governo Bolsonaro quando presidente, mas também em relação à atual gestão do presidente Lula, né? O Lula, surpreendentemente, inverteu o tarifaço, né, e criou boas relações com Trump. O Lula abriu também novos mercados internacionais para o Brasil durante o tarifaço, né? Então, além de ter recuperado o norte-americano, ampliou, né, as articulações diplomáticas, geopolíticas, comerciais, ou seja, o setor do agronegócio ou da agropecuária ganhou em dobro, né, em termos de alcance de mercado, e fora o fato de que Lula tem uma boa imagem, né, na imprensa internacional. Então, já em relação ao Flávio Bolsonaro, pesa contra ele a articulação que fez o Flávio, né, e o Eduardo Bolsonaro, por serem filhos de Bolsonaro, fizeram articulações contra o Brasil com a questão do tarifaço. E agora o Flávio tenta correr atrás desse déficit, né, esse déficit de internacionalização do bolsonarismo. Apesar de existir uma rede internacional de extrema-direita, a gente pode dizer que hoje o bolsonarismo é o elo mais fraco dessa rede, já que as operações feitas aqui no Brasil foram catastróficas, né, contra a economia brasileira. Muitos setores econômicos, né, das elites, né, o agronegócio, a indústria, hoje agradecem o presidente Lula, por mais que se façam críticas à sua pessoa e ao seu governo. É preciso também haver um mínimo de honestidade e reconhecer que o presidente Lula fez um trabalho surpreendente, né, nesse resgate da imagem internacional e comercial do Brasil, mesmo com tarifaço, como eu disse. Então, o Flávio tenta correr atrás do prejuízo, né, inverter essa imagem negativa que a família Bolsonaro tem no plano internacional, e é por isso mesmo que se justifica essa viagem. Agora, me parece que as alianças buscadas são bem controversas, né? Como o próprio Aldo destacou aqui, o Netanyahu hoje não é flor que se cheire no plano internacional, existe um grande repúdio à sua pessoa diante do genocídio cometido em Gaza, e fora chefes de estados árabes, né? Que o Lula também tem relação, mas pesa contra eles, né? Governos autoritários, fechados. Enfim, é uma viagem que pode representar, uma aproximação do bolsonarismo com esses regimes, mas, por outro lado, não é algo que encante a comunidade internacional e os olhos de um eleitor comum, né? A não ser os bolsonaristas.